me veio já durante o louvor, porque esses cultos aí online, já desde 2009, 2010, eu não me lembro exatamente o ano, que começaram a ser feitos com o pastor Maurício, né? E durante esses tempos todos, sempre participavam algumas pessoas, né? Por algumas vezes, alguns uma vez só, assim como aqui, né? Mas um grupo, embora pequeno, o Senhor sempre fala que não importa a quantidade, né? Que é a qualidade de verdadeiros adoradores, a qualidade dos sinceros, a qualidade dos que buscam, a qualidade daqueles que reconhecem que não tem qualidade, dos fracos, dos que buscam ao Deus vivo e verdadeiro, porque a semente foi plantada em muitos, mas muitos não florescem, muitos não crescem, muitos morrem no meio do caminho porque as prioridades são outras. Seus anseios, suas vontades, seus deleites. E assim o mundo vai indo. E não somente o mundo, os que são chamados, que são escolhidos. Então você vê igrejas inteiras vivendo heresias, sendo pregado heresias, enganando e sendo enganados. E me veio a lembrança de que todos que aqui estão hoje, agora, de alguma maneira, alguns mais, né, são da própria família e outros amigos, e todos tiveram uma ligação, tiveram ali a semente também, o Senhor usando o vaso dele, o ungido dele, de alguma maneira, e muitas vezes a gente não entende o mover de Deus, mas o que importa é deixar com que Ele faça a obra do Espírito Santo. No livro de Juízes, no último capítulo, no último versículo, também lá no capítulo 17, fala que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naqueles dias e nos dias de hoje continua a mesma coisa. Fazem o que é reto aos seus próprios olhos. Só que aquele povo tinha um rei, mas eles não reconheciam o rei. E Deus, pelo amor que tinha para aquele povo, havia dado juízes para legislar sobre eles. Mas eles queriam se igualar às outras nações, porque tinham reis, né? Tinha monarquia, tinha todo aquele sistema, aquele aparato, e eles queriam ser iguais. Temiam ao Senhor, mas não com o coração inteiro. Então cada um fazia segundo a sua própria vontade, suas opiniões, suas ideias, seus julgamentos, é o que valiam. Tanto é que, pela insistência do povo, vieram então o período dos reis. E Deus, o primeiro rei, quem foi? Foi o rei segundo o coração do homem. O rei segundo o coração do homem. Para depois vir o rei segundo o coração de Deus. E foi Davi, né? Então Saul, como o primeiro rei, ele desprezou as leis do Senhor, os mandamentos, e o rei desprezando, o povo também vai desprezar, porque mesmo o rei sendo fiel a Deus, já tem uma parte do povo que despreza. Imagina então se o líder despreza. E o que estão fazendo hoje diante dos líderes religiosos, não somente os líderes políticos, não somente outros líderes do mundo,
mas os religiosos que deveriam estar pregando a sã doutrina, os pastores, os profetas, os missionários. Cada um fazendo aquilo que parece reto aos seus olhos, que parece correto, segundo o seu entendimento, segundo a sua sabedoria. E o povo erra por falta de conhecimento. O povo erra por não examinar as Escrituras. O povo erra por não dar lugar para o Espírito Santo. Mas o Senhor tem chamado um povo, assim como naquela época também havia um remanescente, o que restou, o que sobrou, o que foi fiel. Ele também tem um chamado. São poucos. São poucos. Muitos procuram muitos likes, muitos procuram muitos seguidores, fazem lives aí, mas o que importa? Importa é fazer a vontade do Senhor. Se o Senhor assim quiser, algum dia, para que outros ouçam, e assim seja, que Ele use os vasos, os instrumentos, cada um aqui podendo ser usado também. Mas só de nós mesmos aqui, o remanescente, o fiel, mas outros que o Senhor vai trazer, outros que o Senhor vai nos fazer conhecer, outros que o Senhor está fazendo ao redor do mundo também, mas é pouquinho, porque a maioria quer fazer segundo parece bem aos seus olhos, segundo o seu entendimento, segundo aquilo que pensam. Todos os caminhos são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Porque os caminhos da sabedoria do homem, do pensamento do homem, da conjectura, do achismo, levam à morte. Morte espiritual. Quando o homem se valia no seu entendimento, confia nas suas ideias, ou confia nas ideias de outro. Por isso que quando fala a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós temos que estar atentos para ver se estamos escutando dos irmãos, do próximo, se é realmente a palavra do Senhor, do Espírito Santo. E como é que eu vou saber se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Como é que eu vou saber se eu não busco a sabedoria que vem do alto? Como é que eu vou saber se eu não tenho o Espírito Santo testificando? Se o Espírito Santo não está fazendo a obra que regenera, que nos transforma, começa transformando dentro, mas isso acaba exalando, transformando por fora. O Espírito Santo vai incomodar com determinadas vestes, com determinados costumes. Tem igrejas que têm o tal de usos e costumes. Aí eles adotam, aqui pode isso, aquilo não pode. Aí você pergunta para a irmãzinha, porque aí não pode usar brinco? Não pode, a igreja, o pastor não deixa. Tem que saber o que o Senhor quer, o que o Senhor se agrada. O que sai do desequilíbrio da vaidade, o que tem a ver, como o Senhor falou certa vez para uma serva, uma das poucas vezes que falou, falando sobre brincos, pendentes, pingentes, que são altar de feiticeiro. Foi quando o Senhor falou, assim como um cisco cai no teu olho, faz você ficar cega, assim também. Porque eu não me lembro das palavras, mas os pingentes, os brincos, são um altar de feiticeiro, porque são feitos à imagem e semelhança de algo. Aleluia. Então todos os caminhos parecem puros aos seus próprios olhos. O Senhor pesa o espírito do ser humano, do homem e da mulher. Se ele está sendo sincero diante de Deus, se ele está buscando em espírito e em verdade realmente. Então nós somos medidos, somos pesados a todo tempo. Lá em Eclesiastes fala como não há a lei, como a lei não se executa logo, os homens estão inclinados a pecar. Posso fazer o que eu quero. E assim estão os que são dele dentro das igrejas. Cada um fazendo o
aquilo que é reto aos seus próprios olhos. E o Senhor nos convoca para fazer o que é agradável aos olhos dele, às vistas dele, dando lugar para o Espírito Santo, dando lugar para a regeneração, para a obra que regenera, que leva a mensagem também para outros através de um testemunho de vida. Não somente com a boca, com os lábios testemunhando, mas com aquilo que eu faço, com aquilo que as minhas atitudes. Não somente as palavras que se referem às Escrituras, mas tudo. Nós vamos ser julgados, nós vamos ser medidos até pelas palavras todas, sejam elas quais forem. Está tudo sendo registrado. Palavras, pensamentos, ações. Só o sangue de Jesus que paga por isso, redime. Pagou um alto preço naquela cruz para que nós pudéssemos acessar. O véu se rasgou de cima a baixo. O véu que ficava no templo ali, que só quem podia entrar era o sumo sacerdote, que era um homem preparado, purificado, santificado, que para entrar ali tinha uma tamanha reverência e preparo. De tempos em tempos mudava o sacerdote. Não era de qualquer maneira, não. Servir a Deus não é de qualquer maneira. Não é como eu quero, não é da maneira que eu quero, é como o Senhor quer. E essa intimidade o Senhor quer cada um aqui tenha com Ele, através do examinar, através do orar, através das experiências, dando lugar para aquilo que Ele quer nos mostrar, nos usar como vasos. Nós somos vasos preciosos na mão dele, somos pedras, mas precisamos ser lapidados porque estamos como pedras brutas, mas para chegar a ser um diamante invejável, lindo, precioso, tem que passar por lapidação, tem que passar na fornalha, tem que passar por provas, mas passando, se alegrando, se regozijando. Mas para isso eu preciso me preparar, estar preparado, nem me preparar, deixar Deus me preparar. E nem isso nós conseguimos fazer, espiritualmente falando, não temos a mínima condição. Vai deixar Ele nos preparar, deixar Ele nos lapidar, sabendo que a verdade dele nos levará a um caminho muito mais excelente, os dons nos levarão aos caminhos mais excelentes. Fala em 1 Coríntios 12, lá no último, se não me engano é 30, 31. Caminhos excelentes, vida abundante, paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Esse é o reino. Eles queriam um rei, mas nós já temos um rei. E esse rei quer reinar em nossas vidas completamente. Mas nós, muitas vezes, os costumes, pelos hábitos, preferimos ter outros reis, ter outros alvos, ter pessoas a se mirar como se fosse suficiente, enquanto que o próprio Deus vivo nos tem pegado pelas mãos, pelos braços, nos conduzido, colocado anjos ao redor. O Espírito Santo tem manifestado, tem falado no coração de cada um e tem usado cada um para falar. Aleluia. Tremendo esse mover. Realmente me vem uma lembrança até no segundo hino aí que